maravilhoso amor, Senhor. Queremos que a sua doce graça, a sua doce presença, e o Senhor, Espírito Santo, eu creio que o Senhor está ensinando-nos por meio da sua palavra. Continua sendo o nosso mestre, o nosso professor, o nosso ensinador, e nos guia por meio do coração, por meio da mente, dos pensamentos de Deus. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu amor e pela sua graça. Oh, Tu és precioso, Senhor. Tu és precioso. Tu és precioso, Tu és precioso. Com os olhos fechados, peça para que o Espírito Santo abra a sua mente, o seu entendimento, e para que os olhos do seu coração se abram e que você compreenda as palavras de Cristo, as palavras de Deus a respeito de todas as coisas, para que Ele dê a você um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Oh, Espírito Santo, eu creio que o Senhor está aqui hoje de maneira preciosa, de maneira especial, Senhor. Ah, como é bom ter o Teu amor e a Tua presença, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia aí, abra ela no livro de Romanos. Romanos 5, perdão, Romanos 1. Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Amém? Romanos 1, 16 e 17. Diz assim, ó: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Amém? Verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ou é revelada por meio do Evangelho, dependendo da tradução que você está lendo, uma justiça que do princípio ao fim, que do começo ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Muitas pessoas repetem esse versículo, né? O justo viverá pela fé. O que de verdade quer dizer isso? Quer dizer que por meio do Evangelho a gente entende que a gente é justificado pelo sangue de Jesus. Aquilo que Jesus fez trouxe para cada um de nós, para cada ser humano que crê nele, justificação. E agora, todas as coisas que a gente recebe de Deus é por meio da fé. Ó, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto, ao 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então ele está falando que o Evangelho de Cristo tem um poder. E qual o poder do Evangelho de Cristo? Salvar o ser humano. Amém? Glória a Deus. Quando fala salvar o ser humano, não é só salvar do inferno, mas é salvar o ser humano. Tem duas palavras na Bíblia que, quando fala salvação, na língua do grego, onde a língua do Novo Testamento foi escrito, que é a palavra sozo e a palavra soteria. Essa salvação quer dizer salvação do inferno, consequentemente, da condenação eterna, mas a salvação de todos os problemas, libertação, cura, prosperidade, bem-estar espiritual, amém? Paz em todos os sentidos. Então a palavra salvação não é só uma salvação, mas engloba vários fatores, amém? Glória a Deus. Então, quando a gente conhece o Evangelho, a gente descobre, os nossos olhos, nosso entendimento é aberto para compreender aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Jesus fez por amor à nossa vida. Versículo 17, ó. E visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, quer dizer, uma justiça, visto que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, que justificou cada ser humano, pagou a dívida de cada ser humano, é revelada quando você conhece o Evangelho, ó. Visto que a justiça de Deus se revela, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então, quando você conhece o Evangelho, você compreende que todas as coisas é mediante a fé,
mediante a fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Quero que vocês repetem assim, o justo viverá pela fé. A gente leu que a justiça de Deus se descobre no Evangelho. Então, quando eu creio em Jesus, eu sou considerado justo perante Deus. Então, eu sou justificado. Então, a Bíblia está falando que vocês somos justificados por causa do que Cristo fez. Amém? E agora Ele está chamando eu e você para viver pela... ou em tradução diferente pode estar escrito, o meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela... Fala assim, o justo viverá pela fé. Então, como que faz, ou como que você recebe uma coisa de Deus? Uma bênção, algo que você está pedindo para Deus? Ou como que você tem a certeza de que aquilo que você está pedindo para Deus, Deus vai te responder? É por meio do que você faz? É por meio da sua obediência? É por meio da fé. Amém? Quando eu falo obediência, eu falo que não é por meio dos nossos méritos, mas é por meio da fé. Glória a Deus? Então, tudo que a gente recebe de bom de Deus vem por meio da fé. Quando a gente crê que Deus nos ama e que realmente Ele é bom o suficiente e quer dar pra gente aquilo que a gente está pedindo, a gente recebe. Amém? Simples? Glória a Deus? Eu falo assim, o justo vive pela fé. Pela fé. Vai lá em Romanos 5, Romanos capítulo 5. Romanos 5. Romanos 5. Versículo 1. Romanos 5, 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, ó. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está falando que por causa daquilo que Jesus fez, eu e você tem paz com Deus. Eu e você agora pode entrar diante da presença de Deus e não se sentir mais acusado, atormentado. A Bíblia fala que o diabo, a principal arma que o diabo usa contra as pessoas é a acusação, é a condenação. Amém? Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos afirmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Amém? Bem simples. Então ele está falando que a gente agora tem uma profunda confiança naquilo que Deus fez por nós. A gente tem uma profunda certeza do que Deus pensa sobre nós, por causa daquilo que Ele demonstrou na cruz. E o que pode fazer com que você entre na presença de Deus, livre de medo, livre de condenação e tendo certeza de que Deus quer o nosso bem, é a maior demonstração de Deus, que foi ter entregue Jesus. Amém? Então, aquilo que Jesus fez, garantiu para nós a aceitação perante Deus. Então, a gente é aceito perante Deus. Glória a Deus? Muito simples. Quero que vocês vão no versículo 17 agora. Versículo 16. Ainda em Romanos 5, versículo 16. Versículo 16. Versículo 16. Romanos 5, 16. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Então ele está falando que uma transgressão de um homem, Adão, trouxe a culpa, o pecado e a condenação sobre a humanidade. Mas por causa de um ato de justiça de Cristo, o dom da graça foi derramado sobre os seres humanos. Agora os seres humanos conseguem ter um acesso pleno à presença de Deus, ter um pleno acesso a Deus, por causa da graça que foi derramada por meio de Jesus Cristo. Olha o versículo 17. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou, por meio desse muito mais, os que recebem a transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Então ele está falando que aquele que recebe a palavra de Cristo, aquele que recebe Cristo, ele reina em vida. O que é reinar em vida? Reinar em vida significa você conseguir viver acima das circunstâncias, viver sobre as circunstâncias. Amém? Está acima. Um exemplo, o que é uma circunstância? É um problema, uma doença, algo que te abate, algo que te aflige, algo que te afeta. Glória a Deus. Então,
essa palavra está falando para nós que aqui, nesse mundo, vai vir circunstâncias, mas por causa de Cristo, a gente recebeu o dom gratuito da graça, que nos dá capacidade em Deus, nos dá um direito em Deus de reinarmos em vida. A gente consegue sobressair nas situações mais difíceis e mais complicadas, não por causa de nós, mas por causa da graça de Deus, da bondade de Deus. Glória a Deus, amém? Vou ler de novo o verso 17, Romanos 5:17. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça. Então a gente recebe a provisão, a transbordante provisão da graça. A graça é o favor não merecido, é aquela bondade de Deus, que Deus faz conosco, mesmo quando a gente não merece, amém? A Bíblia fala em Romanos, que todo ser humano, Romanos 3, que todo ser humano por natureza, ele tem o pecado, mas por causa da graça de Cristo, o pecado foi retirado do ser humano, a condenação do pecado, o juízo de Deus que seria aplicado sobre a humanidade foi retirado. Lembra de João Batista, quando ele vê Jesus, ele diz assim, eis aí o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo não é o pecado do mundo lá fora, é o pecado daquele que crê em Jesus. A natureza do pecado agora fica subjugada pela nova natureza, amém? Glória a Deus. A gente recebe o dom da justiça, quer dizer, a gente é justificado perante Deus. Eu e você se torna justo aos olhos de Deus, não por causa de nós, não por causa das nossas obras, dos nossos méritos, mas por causa daquilo que Jesus fez por amor a nós. Por isso que é um dom, amém? A palavra dom em grego vem de carisma, né? Que é algo que você recebe, é um presente. Glória a Deus, amém? Bem simples. Quero que vocês vão agora no versículo 8. Quero que vocês vão até agora no versículo 8. Romanos no 8 agora. Thaís, coloca para mim a versão NTHL. Vou colocar uma versão ainda bem mais simples para que todos vocês compreendam. Romanos 5, 8. Quero que vocês compreendam. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então Deus mostra para nós o quanto Ele nos ama quando a gente estava no pecado e Cristo morre ao nosso favor. Põe o próximo, Thaís. Diz assim, e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, e mais certo ainda, que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Então a Bíblia fala que quando um ser humano, a Bíblia fala que o pecado, né, a consequência do pecado é a morte, amém? Quando Deus falou assim, Adão, não coma dessa árvore, porque se você comer, certamente você vai morrer. Deus tinha que aplicar o que Ele disse que aconteceria. Vocês entendem? Vou dar um exemplo para vocês. Se um bandido rouba uma casa e a polícia prende ele, a consequência dele é ir para cadeia, sim ou não? Glória a Deus. Então o castigo pela transgressão, o castigo pelo erro seria depositado no ser humano, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez, foi depositado em Cristo, amém? Então o castigo, por isso que a Bíblia fala em Isaías, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Mas olha, presta atenção nesse versículo, no começo dele, e agora que fomos aceitos por Deus. O que é aceitos? Agora que a gente foi abraçado por Deus, acolhido por Deus, aceitos por meio de Cristo, amados por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz. Por isso que aquilo que Jesus fez na cruz por nós é algo extraordinário, é algo grandioso, quando você para compreender o que Jesus fez. Foi por amor à nossa vida. A gente agora pode chegar perante Deus sem acusação, sem medo. Vocês entendem? Muitas pessoas têm aquele ditado assim, né? Você faz o convite da pessoa para ir para a igreja, ou para se batizar, ou para entregar a vida para Jesus, e ela fala assim, não estou preparado? Sim ou não? Você chama a pessoa para vir para a igreja e fala, vamos para a igreja? Não estou preparado. Não estou preparado. Ninguém nunca vai estar preparado. Vocês estão entendendo? Porque isso não existe. Isso é um pensamento maligno. Isso é um pensamento humano. Não vem de Deus. Deus nunca disse assim para você, e aquele que tiver preparado, se batize e aceite Jesus. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia está escrito assim, aquele que tem fome e sede, vem a mim e beba. Aquele que está cansado e oprimido, vem a mim, que eu vou aliviar. Vocês estão entendendo? Então, esses são pensamentos do diabo, que o diabo põe na mente da pessoa, não.
Quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu parar de fazer as coisas erradas que eu faço, daí eu vou para a igreja e aceito Jesus. Daí eu vou lá e me batizo. É mentira, é o diabo que está por trás. Porque a pessoa nunca vai parar, porque a Bíblia diz que o pecado tem o poder de escravizar a pessoa. O que é um escravo? Um escravo é uma pessoa que está debaixo de uma autoridade maior. Então, por mais que ela faça força, por mais que a pessoa tente lutar contra aquele vício, aquela coisa, ela nunca vai se libertar. Porque ela precisa de alguém maior para poder tirar ela daquela condição de escravidão. Glória a Deus, amém? Então fala assim, eu nunca vou estar preparado. Fala assim, mas glória a Deus, porque eu recebo mediante a graça, por meio da fé. Vocês estão entendendo? Quem aqui fazendo todas as coisas certinhas conseguiria receber uma bênção de Deus? Ninguém, porque ninguém conseguiria ser bom o suficiente. Vocês estão entendendo? Então, por causa que Cristo foi bom, porque Jesus foi bom, agora o ser humano pode receber o bem de Deus. Glória a Deus, amém? Por isso que esse versículo é profundo, ó. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, e mais ainda, que ficaremos livres de todo o castigo, de toda a condenação. Glória a Deus, amém? Põe o próximo, Thaís. Próximo versículo. Ó, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos. Fala assim, Deus me tornou seu amigo. Glória a Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele quem? O próprio Deus nos tornou seus amigos, por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Vocês estão entendendo? Então a gente é amigo de Deus. Esse tem que ser o seu pensamento quando você for orar. Esse tem que ser o seu pensamento quando você entrar na igreja. Esse tem que ser a sua maneira de pensar. Você é amigo de Deus. Deus fez isso. Mas como eu posso ser amigo de Deus? Deus é puro, Deus é 3 vezes santo. Como que eu posso ser amigo? Por causa daquilo que Jesus fez. Aquilo que Jesus fez permite com que a inimizade, ó. Nós éramos inimigos de Deus. Em outras traduções vai dizer assim, nós éramos inimigos de Deus por natureza. Por causa da natureza do pecado, nós éramos inimigos de Deus. Mas Ele nos tornou seus amigos, por meio da morte do seu Filho. Então, eu e você agora somos amigos de Deus. Quantos aqui já leu a palavra, e um homem na Bíblia foi chamado de amigo de Deus? Quem sabe quem é? Abraão. Lembra de Abraão? E Abraão foi chamado amigo de... Tá vendo? Se você ler a Bíblia e não compreender o que Cristo fez, você vai pensar que só para os homens do Antigo Testamento, ou só para aqueles homens escolhidos da palavra, Deus agora se manifesta, Deus se revela, quando na verdade não. A Bíblia diz que em Jesus Cristo o acesso a Deus foi aberto, está escrito em Efésios. Então agora você pode chegar até Deus e se tornar amigo dele. Você tem noção do que é isso? De Deus olhar para mim, para você e chamar você de amigo. Isso é incrível. Glória a Deus. Amém? Então a gente era inimigo de Deus por natureza, mas o próprio Deus nos amou e nos tornou seus amigos. Põe o versículo 11, Thaís. E não somente isto, mas também nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Tá vendo? E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo. Então essa amizade, pensa assim, tá a humanidade aqui, tá Deus aqui, e um tá emburrado com o outro. Sabe quando 2 pessoas estão vivendo na mesma casa, mas um não fala com a outra? A inimizade. Quando um vai para a sala, o outro vai para o quarto. Quando um vai para o quarto, o outro vai para a sala. Mas no fundo, um quer falar com o outro. No fundo, um ama o outro. É assim a humanidade de Deus, assim é o homem em Deus. Vocês estão entendendo? Sabe quando geralmente é o casal, né, quando faz isso. O que Jesus fez? E não somente isso, mas também nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nós em Cristo. O que Jesus fez? Jesus pegou na mão da humanidade e Jesus pegou na mão de Deus e ajuntou os dois. Quer dizer, trouxe os dois agora uma perfeita comunhão, uma perfeita harmonia. Vocês estão entendendo? Vocês compreendem? Então Jesus pegou na mão de Deus e na mão da humanidade e ligou a humanidade a Deus agora. Amém? Jesus reatou a aliança entre Deus e os homens. A Bíblia fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e todas as coisas em Cristo. Quer dizer, reconciliou. Amém?
Glória a Deus. Por isso que a Bíblia chama Jesus de o príncipe da paz. O príncipe da paz. Onde tem inimizade, tem guerra, sim ou não? Discussão, briga. Mas e onde tem a paz? Tem harmonia, prosperidade. Glória a Deus. Fala assim, eu estou em paz com Deus. Fala assim, eu estou em paz com Deus. Fala assim, eu sou aceito por Deus. Fala assim, Deus é o meu amigo. Fala assim, eu sou amigo de Deus. Fala assim, eu sou amigo de Deus por causa de Cristo. Glória a Deus. Então eu e você somos amigos de Deus por causa de Cristo. E nisso a gente deve se alegrar. Amém? Glória a Deus. Bem simples. E já que eu e você somos amigos de Deus, Igor, e aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus prometeu, as bênçãos de Deus, como que você vive as bênçãos de Deus na sua vida? Muito simples, a Bíblia chama você de filhos de Deus. A gente se tornou filhos e agora amigos. Fala de um relacionamento ainda mais íntimo e mais estreito. É muito simples, fala assim, é pela fé. Ó, a gente leu em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que o Evangelho é o poder de Deus, no versículo 16, e no versículo 17 diz que o justo viverá pela... Então todas as coisas, todas as bênçãos, que bênçãos? Vou dar um exemplo, você está doente, a cura de Deus vem por meio da fé. Você está miséria na sua casa, você não está passando fome, necessidade, a provisão, a prosperidade de Deus é pela fé. Vocês estão entendendo? Você está você está com a doença sabe, a sentença de morte já veio. Você está com uma doença, e o câncer está escrito lá e você vai morrer. Como você pode ter certeza que você vai receber a vida? Não, está escrito que eu vou morrer, mas eu não vou morrer. Por causa da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Pela fé. Então a saúde, bênçãos, paz, a graça, a provisão, todas as coisas no Evangelho é vivido por meio da fé. Amém? Muitas pessoas, por não entender isso, aí, tá vendo? A Bíblia fala pra gente renovar o nosso entendimento. Elas não têm a mente transformada no conhecimento de Cristo. Então elas pensam que elas fazendo para Deus, Deus vai abençoar elas tentam, não que a gente não deva fazer as coisas por amor a Deus, mas elas pensam que os méritos delas vão comprar as bênçãos de Deus. E isso entristece a Deus, sim ou não? Porque se Deus já te deu gratuitamente, isso fere a Deus. Se Deus já te deu gratuitamente todas as coisas e você tenta comprar, quer dizer então que Ele não te deu. Então quer dizer que você está fazendo dele um mentiroso. Vocês estão entendendo? E agora quando você se posiciona com fé, você o agrada. Por isso que a Bíblia diz que ninguém pode agradar a Deus senão por meio da fé. Vocês estão entendendo? Quando você tenta comprar, você o entristece. Mas quando você se posiciona, quando você posiciona o seu coração com fé, Pai, eu creio nessa palavra, eu recebo, você o agrada. E a Bíblia fala que Ele é galardoador daquele que o busca, assim ou não? Então você recebe aquilo que por meio da fé você veio. Amém? Bem simples. Então eu quero falar agora com vocês um pouco a respeito da fé. Amém? Amém? Quero que vocês vão lá em Mateus 8, 23. Vamos ver aqui um pouco a respeito da fé. Mateus 8, 23. Fala assim, a fé, ela agrada a Deus. Fala assim, a fé, ela alegra o coração de Deus. Mateus 8, versículo 23. Mateus 8, 23. Ó. Diz assim, ó. O título é assim: Jesus domina as circunstâncias, ou Jesus domina a tempestade. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Versículo 24. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriram o barco, e ele, contudo, dormia. Então Jesus estava dormindo, e os discípulos no barco, veio uma tempestade, algo espantoso. Versículo 25. Então os seus discípulos vieram e despertaram, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Então os discípulos viram Jesus dormindo, e eles foram lá e começaram a chacoalhar Jesus, a acordar ele. Ei, Jesus, salva a gente, está vindo a tempestade aí, tem uma violenta tempestade. Verso 26. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Amém? A gente sempre ouve essa palavra assim, homens de pequena, e a gente tem aquela impressão assim, que Jesus estava falando assim: por que você está com medo?
homem de pequena. Parece que Jesus está, vamos dizer assim, não brigando, mas oprimindo, ou vamos dizer assim, afligindo eles, mas na verdade não. Jesus está querendo mostrar para eles que a fé que eles receberam, ela pode crer. Quando Jesus fala isso, ei, você não está crendo o suficiente, você não está entendendo a fé. Vocês estão entendendo? A pergunta de Jesus, mas Jesus disse a eles, por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Aí a Bíblia diz que Jesus, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Jesus repreendeu. Verso 27, então os homens maravilhados exclamaram. Presta atenção, igreja, olha esse versículo 27, ó. Então os homens maravilhados exclamaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, qual que é um dos, não vou dizer os segredos, mas qual que é um dos segredos da fé? Jesus falou assim, homens de pequena. Então como que eu faço para que a minha fé cresça? Para que eu seja chamado ou visto por Deus como um homem de uma grande fé e de uma fé forte. Amém? Qual que é o segredo? O segredo está nesse versículo. Olha o versículo 27. Então os homens, ou os seus discípulos se maravilharam, exclamaram, quem é este que até os homens, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Então você percebe que os discípulos, eles estavam com Jesus, mas eles não conheciam. Olha o que eles falam, quem é esse? Quer dizer, Jesus estava dormindo, veio a tempestade, Jesus levanta e diz, ei, aquieta-te, cala-te, vento, aquieta-te, mar. Quando os homens veem esse Jesus fazendo aquilo, eles ficam apavorados. Mas Jesus não estava todo o tempo com eles? Sim ou não? E por que eles tiveram medo? Porque Jesus estava com eles, mas eles não conheciam a Jesus. Por isso que a Bíblia diz em Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra ou a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Quer dizer, a fé vem quando você ouve a palavra, porque a palavra te faz conhecer a Deus. A palavra te faz conhecer a Deus. A palavra te faz conhecer a Jesus. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia fala que ele morre e ressuscita ao terceiro dia, e ele chega, a Bíblia fala que tem 2 discípulos a caminho de Emaús triste, porque Jesus morreu, né? Jesus chega perante eles, começa a andar e conversar com eles, e ele estava triste porque Jesus tinha morrido, só que Jesus estava ressuscitado perante eles. A Bíblia diz que Jesus não fala assim para eles, estou aqui, estou vivo, não precisa ficar triste. Não, a Bíblia fala que Jesus começa a explicar para eles as Escrituras. A Bíblia fala que Jesus começa a explicar desde Moisés e os profetas. Jesus não falou assim, Vanessa, eu estou aqui. Um exemplo, Jesus falou, não, mas não está escrito isso? Não está escrito isso? Não está escrito que o Messias havia de passar assim? E aí no final a Bíblia diz que quando eles se sentam para comer, o pão parte, os olhos deles se abrem, e Jesus desaparece da mesa. E eles falam assim um para o outro, porventura o nosso coração não queimava enquanto esse homem falava? Vocês estão entendendo? Então fala assim, eu conheço a Deus por meio da palavra, das Escrituras. Vocês estão entendendo? Por meio da palavra você conhece a mente, os pensamentos de Deus e o coração de Deus. A palavra revela os pensamentos e o coração de Deus. Glória a Deus, amém? A palavra revela as intenções, os planos, os propósitos. Tudo que você precisa conhecer sobre Deus está na palavra. Por isso que a palavra, ela fortalece, ela acrescenta, ela fortifica a sua fé. Amém? Glória a Deus, amém? O que a gente só leu a tempestade, mas nesse capítulo 8 inteirinho, se você quiser ler na sua casa depois, Jesus faz diversos milagres. Primeiro ele cura um leproso, que chega até ele gritando, Jesus, estou doente, o senhor pode me curar? Jesus falou, quero, seja curado. Lembrando que a lepra, ela era tida como uma maldição, não como uma doença. Amém? Então Jesus, eu vou resumir para vocês. Jesus, ele demonstra nesse capítulo de Mateus inteirinho, que ele tem autoridade sobre as maldições, que ele tem autoridade sobre o tempo e sobre o espaço. Como assim? Quando você vem na igreja, fecha os seus olhos e começa a orar para uma pessoa que não está aqui, ou você pede oração, falou, eu queria que você orasse pelo meu pai, eu queria que você orasse pela minha mãe, ou pelo meu marido, pela minha filha. Por que você pode crer que você pedindo uma oração aqui, Deus vai visitar ela lá? Porque para Deus não tem limitar. O espaço e o tempo para Deus não tem limitação. A Bíblia fala que um centurião se aproxima de Jesus e fala, Jesus, cura o meu servo.
Jesus falou, sim, vou lá na sua casa. Aí ele fala, não, você não precisa ir lá em casa. Fala somente uma pá, e eu sei que ele vai ficar curado. Aí Jesus fala para ele, nossa, nunca vi uma fé dessa tão grande em Israel. Vocês estão entendendo? Por que aquele homem chamou a atenção de Jesus? Porque ele creu que somente uma palavra de G tinha o poder de transformar toda a situação. Vocês estão entendendo? Jesus falou, não, vou lá. E ele falou, não, não precisa ir não. Eu sei que você é um homem que tem autoridade, e também está sujeito à autoridade, eu também. Mas diz somente uma palavra. E Jesus falou, vai e seja feito, segundo a sua fé. E aí a Bíblia fala que no instante que Jesus liberou a palavra, lá na casa do centurião, o servo estava sendo curado. Vocês estão entendendo? Então para Jesus não tem limite, não tem tempo e espaço. Vocês estão entendendo? Jesus pode falar uma palavra aqui e transformar lá. Para ele não tem espaço. Amém? Então, primeiro ele demonstra a autoridade sobre as maldições. Que nem as pessoas têm medo assim, jogaram uma praga em mim, fizeram algo ruim para a minha vida. Quando você crê em Jesus, todas as maldições, tudo que é maligno é anulado, é quebrado. Amém? Segunda coisa, quando você crê na palavra de Jesus, milagres, coisas sobrenaturais se manifestam, que nem aconteceu com o centurião. A terceira coisa que Jesus faz, lindo em Mateus 8, Jesus cura a sogra de Pedro. A Bíblia fala que Jesus entra na casa de Pedro, a sogra dele está doente, acamada. Jesus vai até ela, coloca as mãos nela, ela é curada, levanta e começa a servir. De repente eles começam a trazer as pessoas doentes da cidade, os endemoniados, todo mundo. E aí a Bíblia fala assim, se vocês lerem lá está escrito, eu vou ler com vocês. Vai no versículo 16, verso 16. Verso 16, No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Vocês estão entendendo? Então, pensa assim, vinha na fila, Jesus só ia, você está livre, você está livre, você está livre, você está livre, ser curado, você está livre. Vocês estão entendendo? Então ele só ia falando a palavra. Eu quero que vocês compreendam isso. Deus criou o mundo e todas as coisas por meio da palavra. Vocês estão entendendo? Então quando você tem o Espírito Santo e você crê na palavra de Deus, aquilo que Deus disse acontece na sua vida. Vocês estão entendendo? Por que tem alguns irmãos que vivem algumas coisas que outros não vivem? Quer dizer que eles é mais especial para Deus do que esse? Não. É porque uns têm a palavra e outros não se preocupam com a palavra. Quer dizer, a grande maioria não percebeu o valor ainda que a palavra tem. Você lembra que Jesus disse, se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim, pedireis tudo o que? Vocês estão entendendo? Então o grande segredo, não o grande segredo, mas é a palavra de Deus. Amém? Fala assim, a palavra de Deus. Fala assim, o poder de Deus, ele está contido na sua palavra. Está vendo esse livro que está na sua mão aí? A Bíblia, sim ou não? Ou no celular? Qual a diferença desse livro para os livros comuns? Qual a diferença desse livro? Porque a Bíblia foi escrita por Deus. Como assim a Bíblia foi escrita por Deus? Sim, a Bíblia, o autor da Bíblia é o próprio Deus. A Bíblia fala que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, por meio dos homens, ao longo do tempo, Deus veio escrevendo, mas quem é o autor é Deus. Vocês estão entendendo? Fala assim, Deus é o autor das escrituras. Então quando você lê uma palavra, pode ter sido escrita por Mateus, por João, ou você lê em Tiago, mas quem disse aquilo foi Deus. Então quando você crê naquilo que Deus disse, acontece. Vocês estão entendendo? Por que você vai ver livros de autoajuda, ou diversos livros, e qual a diferença da Bíblia para todos esses livros? Porque não foi Deus que escreveu, amém? Deus pode sim ter dado a inspiração às pessoas, mas a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro sobre Deus, a Bíblia é um livro escrito por Deus, amém? Glória a Deus. Fala assim, benefícios da palavra. Glória a Deus. Vou compartilhar aqui com vocês por que é importante para nós manter o nosso coração, os nossos olhos na palavra de Deus. A gente leu aqui em Mateus 8 diversas circunstâncias: a doença, a maldição, que era a lepra, os demônios, a tempestade. E Jesus mostrou ter autoridade sobre tudo aqui. Por último, eu esqueci de falar para vocês, mas por último, Jesus ele expulsa
a legião de demônios, de 2 endemoniados, de Gadara. Amém? Jesus expulsa esses demônios. Então Jesus aqui, ele demonstra até autoridade sobre tudo. Sobre as maldições, sobre o tempo e o espaço, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre tudo. Sobre todo principado, toda potestade. Amém? Glória a Deus. Agora pensa em você, a gente está vivendo uma circunstância na nossa vida. Seja uma tristeza, seja algo na família, seja algo no corpo, na saúde. Se a gente manter os nossos olhos nas circunstâncias, a gente vai sucumbir. Mas se você está passando por uma circunstância, mas se você manter os seus olhos em Jesus e na palavra de Jesus, você vence. Vocês compreendem? Quando Jesus ia curar uma pessoa, ele perguntava assim: o que queres que eu te faça? E aí a pessoa fala um exemplo: Jesus, quero ser curado. Então seja feito segundo a sua fé. Vá, e assim será feito. Por quê? Quando você mantém os seus olhos na palavra de Deus, quando você mantém os seus olhos em Jesus, é aquilo que vai acontecer. Vocês entendem? Quanto mais você mantém os seus olhos no problema, nas circunstâncias, maior fica. Sabe, quando você se torna aquela pessoa negativa, só fala negativo, só vê negativo, é só aquilo que sua vida vai, sabe, sua vida não vai sair daquilo. Vocês entendem? Agora quando você renova o seu entendimento e começa a perceber as coisas a partir do ponto de vista de Deus, a partir do ponto de vista da palavra de Deus, é a palavra de Deus que começa a acontecer. Vocês estão entendendo? Fala assim: a palavra de Deus. Fala assim: quando eu falo ela acontece. Então você está aqui cheio de paz, cheio da palavra de Deus. Você chega em casa, está aquela briga, aquele quebra-pau. Você chega em casa, não, vai ter paz aqui em casa. O que vai acontecer? Paz. Agora se você chegar em casa e falar: não, eu estava lá no culto, não, a paz, fica aqui essa briga, aí você já era. Você perdeu a palavra. Vocês estão entendendo? Então, depois a palavra de Deus está em você, você precisa verbalizar, você precisa dizer. Porque aquilo que você diz, ainda que não esteja acontecendo, a palavra de Deus se encarrega de manifestar, de materializar. A Bíblia fala que Deus chama as coisas que não existem como se elas já existissem. Então você chegou, não está tendo briga. Não onde tem briga tem paz? Não. Mas você chega e você libera, você proclama a paz. Vocês estão entendendo? Eu creio que no meu lar vai haver paz. Então tá os demônios ali fazendo uma bagunça. Não, eu creio que esses espíritos malignos não têm mais poder e autoridade para operar dentro da minha casa. No nome de Jesus. E vai acontecer segundo a sua fé. Vocês estão entendendo? Fala assim: a fé não funciona sem a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Então, por que a gente deve manter os nossos olhos, o nosso coração na palavra e compreender que a Bíblia não é um livro normal? A Bíblia é um livro escrito por Deus ao longo dos séculos. Amém? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção agora, que eu vou mostrar para vocês algumas coisas simples, mas profundas e importantes. Amém? Quando eu falo simples é porque é de fácil compreensão. Acerca dos benefícios. Fala assim: benefícios. Fala assim: benefícios de manter os meus olhos na palavra de Deus. Quais os benefícios de você compreender o valor da palavra de Deus? Amém? Vamos lá. Primeira coisa, Thaís, coloca para mim. Vocês prestem atenção aqui que a Thaís vai colocar para a gente. Thaís, coloca para mim 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Ó, a Bíblia diz que a gente foi gerado pela palavra de Deus. Gerado pela palavra de Deus. Em João, 1 João diz assim: que todos aqueles que creram em Jesus recebeu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ó, 1 Pedro 1, 23 diz assim: ó, e fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. Tá vendo? Então a palavra de Deus nos regenerou, nos fez nascer de novo. Quando eu nasci de novo, Igor? Quando eu sei que eu nasci de novo? Quando você veio à igreja e você creu em Jesus. Você compreendeu que Jesus amou você. Você compreendeu que Deus estava em Cristo te amando. E você creu. Nesse momento, você crendo na palavra de Deus, ela entrou no seu coração. E o Espírito Santo passou a fazer morada. Amém? Sempre quando há um novo nascimento também, geralmente você tem uma experiência muito profunda, que fica marcado, gravado dentro de você. Você sabe que a partir daquele dia você não conseguiu mais ser a mesma pessoa. Essa é a evidência que você foi gerado de novo do Espírito. Ó, a partir de uma semente perecível, foste gerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus.
a qual é viva e opera a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Outra coisa importante você compreender é as circunstâncias que eu e você vive, humanamente falando, elas vêm e vão. Por exemplo, um momento tem uma doença, um momento tem uma tristeza, mas daqui a pouco não está mais. Só que a palavra de Deus tem algo, ó, por toda a eternidade. A palavra de Deus, ela é eterna. Por isso que Jesus disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passam. A palavra de Deus, ela é eterna, eterna. Então ela é a verdade eterna sobre tudo. Glória a Deus. Coloca Tiago capítulo 1:18, Thaís. Tiago 1:18. Tiago 1:18. Tiago 1:18. Ó, de acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Então a gente foi gerado de novo pela palavra de Deus, pela palavra da verdade. Então a palavra de Deus dentro de nós nos fez nascer de novo. A palavra de Deus dentro de nós, ela nos faz ser novos homens e novas mulheres, uma nova pessoa, um novo ser humano, uma nova criatura. Glória a Deus, amém? Ó, primeiros frutos de toda a sua criação. A gente se torna a Bíblia diz que Jesus foi o primogênito dentre os mortos, a primeira pessoa que ressuscitou dos mortos. A gente, depois de receber a palavra de Deus, a gente se torna como Jesus. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que são separados para o novo mundo que vai ter. Glória a Deus, amém? Bem simples. Quero que você abra em Atos 20, 32, Thaís. Se vocês quiserem abrir também, Atos 20, 32. É bom que vocês acompanhem também. Atos 20, 32. Ó, Atos 20, 32. Fala assim, a palavra me gerou de novo. Agora fala assim, a palavra me edifica. Por que tem pessoas que a vida dela não vai? Sempre ela está triste. Por quê? Porque vai ver do que ela está se alimentando. Vocês estão entendendo? Então daquilo que se você se alimenta, é ali que a sua vida vai seguir. É por aquele caminho. A Bíblia diz que quando você se alimenta da palavra de Deus, a gente é edificado por ela. Glória a Deus. O que é edificado? A gente é construído por meio dela. Ela vai construindo o nosso caráter, os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas vontades, os nossos planos, os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos anseios. Glória a Deus. Amém? Então fala assim, a palavra de Deus, ela constrói, ela edifica o meu homem interior. Então interiormente você é construído pela palavra de Deus. Ela edifica o seu homem interior. Ela fortalece você. Amém? Uma pessoa que não deixa a palavra edificar ela, quando vem uma circunstância, ela não suporta. Aí é um famoso linguajar que muitos cristãos usam. Eu estou fraco. Eu estou sem força. Por que a pessoa está sem força? Por quê? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se você não se alimenta direito, você vai ficar bem? Sim ou não? Hã? Calma aí que vocês vão entender, ó. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e a palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar a herança entre todos os que são santificados. Então a palavra vai santificando o seu interior e te edificando. Glória a Deus. Fala assim, a palavra, ela me edifica, ela me santifica. Fala assim, ela me traz a consciência da minha herança em Cristo Jesus. Então ela traz, ó, para vos edificar e dar a herança entre todos os que estão sendo santificados. Então você compreende que há uma herança eterna guardada para você. E a palavra vai construindo isso em você. Glória a Deus. Mas a gente volta na pergunta, por que uma pessoa fica fraca? Por causa que ela não se alimenta corretamente. Amém? Então se uma pessoa fisicamente ela fica fraca porque ela não está comendo direito. Um exemplo, né? Quero que vocês vão em João 6,35. Vai em João 6,35. João 6,35. João 6,35.
Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Glória a Deus. Como assim? Aquele que come e bebe de mim, Jesus também disse, a gente vai ler, jamais terá fome ou jamais terá sede. Lembra quando Jesus estava sendo tentado no deserto? Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, a Bíblia diz que o diabo, ele com fome fisicamente, o diabo falou assim: se verdadeiramente você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O corpo físico de Jesus ali estava com fome. Mas qual foi a resposta de Jesus para o diabo? Mateus 4,4: nem só de pão viverá o, mas de toda a palavra que sai da boca de... Versículo bem conhecido, sim ou não? Uma palavra bem conhecida. Mas o que Jesus estava falando ali? Que o nosso corpo físico, ele é sustentado pelo pão que a gente come, sim ou não? Mas a nossa alma e o nosso espírito é sustentado pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma e o nosso espírito. E em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que a gente é feito de espírito, alma e corpo. Se você alimentar só o seu corpo físico, se você só comer comida, fisicamente você vai ficar bem, saudável. Mas você pode ficar triste, frustrado, magoado, atormentado. Mas fisicamente você está bem. Se fala para você levantar essa cadeira, você levanta com a mão. Mas interiormente você está destruído. Por quê? Porque você alimenta o corpo físico, mas não alimenta a alma e o espírito. Então fala assim: a palavra de Deus, ela é um alimento para a minha alma. Sabe quando você está alegre, está feliz, está bem, está com fé, está em paz? Por quê? Você só vai obter essas coisas se dia a dia você ir se alimentando da palavra de Deus. Vontade de conhecer a Deus, vontade de buscar a Deus, vontade de viver para Deus. Você só vai conseguir viver isso se você se alimentar dia a dia da palavra de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando... Essa é mais para os jovens, né? Quando eles pegam aquela série da Netflix e colocam lá e passam a madrugada inteirinha assistindo Netflix. E aí a sensação que dá quando você sai, para de assistir aquilo, que você está lá dentro, sim ou não? Ou para as pessoas mais velhas aqui, as pessoas mais velhas é novela, né? Geralmente as mulheres que assistem novela. Quando passa muito tempo assistindo novela, a sensação é que você está dentro da novela. Por quê? Porque a sua alma está se alimentando daquilo. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Fala assim: a palavra de Deus tem o poder de alimentar, de fortalecer, de nutrir a minha alma e o meu espírito. Quando você está se alimentando da palavra de Deus, se alimentando dia a dia da palavra de Deus, todo dia você está se alimentando. Quando a presença do Espírito Santo vem, porque a palavra de Deus já está dentro de você, aquilo acontece. Vocês estão entendendo? Porque a palavra de Deus está dentro de você, aquilo que quando o Espírito Santo vem e se manifesta, acontece. A Bíblia diz assim que no início de tudo o Espírito pairava sobre as águas. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz. Quando Deus falou, o Espírito Santo manifestou aquilo que Deus falou. Glória a Deus. Então fala assim: a palavra de Deus, ela me nutre, ela fortalece o meu espírito e a minha alma. Glória a Deus. Então tudo aquilo que os seus olhos vê, por isso que Jesus disse que os olhos é a janela da alma. Tudo aquilo que os seus olhos vê, que os seus ouvidos ouvem, é aquilo que você vai consumindo. E é aquilo que está construindo o seu interior. Amém? Glória a Deus. Fala assim: a palavra de Deus, ela é minha comida. Abre o versículo 47, Thaís. O verso 47. O verso 47 diz assim, em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida Então à medida que você crê em Jesus, você tem aquela convicção dentro de você que você tem a vida eterna. E a palavra de Deus dentro de você não deixa com que você perca essa consciência. Coloca o versículo 48, Thaís. Eu sou o pão da vida. Então quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê os versículos, quando você medita na palavra de Deus, você está comendo do pão vivo, que é Jesus. Você está se alimentando de Cristo. Glória a Deus. Amém? Fala assim: a palavra de Deus me limpa. Vai em João 15, versículo 3. João, capítulo 15, versículo 3. João 15, 3.
vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Ó, sabe quando Deus fala algo para você, ou quando você está naquela paz, naquela comunhão com Deus, de repente você vai para um ambiente onde só tem palavrão, só tem briga, ou você liga a TV, o jornal, só notícia ruim, só morte, só doença, sabe, aquela bagunça do mundo, que parece que você estava tão bem, de repente você vai ficando mal, a sensação da sua comunhão com Deus vai ficando distante, ou as pessoas incrédulas, principalmente isso, aquela incredulidade, vai tomando conta do lugar, do ambiente, você vai sentindo que aquilo vai sujando você de alguma forma, ou vai, sabe, te fazendo ficar mal. A palavra de Deus tem o poder de limpar isso. Vocês entendem? Geralmente pessoas que são cristãs, que têm a presença do Espírito Santo e que prestam serviço a outras pessoas, ou que vivem em lugares onde outros deuses são adorados, quando ela chega nesses lugares, elas tendem a sentir isso, sim ou não? Ou quando ela para conversar com alguém que só fala tristeza, só fala coisa ruim, só pensamento ruim, só palavra ruim. Parece que você estava tão bem, daqui a pouco você sai carregado daquelas coisas ruins que a pessoa falou. Só que você não quer nada daquilo para você. Como que faz para aquilo sair? Para aquilo limpar? Através da palavra de vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado, transmitido. Então à medida que você vai ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo, lendo, meditando, ela vai limpando a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos, o seu interior, e consequentemente a sua fé vai crescendo, a sua confiança em Deus. Você chega murcho, caindo, você chega sem força, quase não conseguindo sentar, de repente você vai ouvindo a palavra, vai ouvindo, e a palavra vai trazendo vida e vida e vida. Por isso que Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Dentro de você a vida de Cristo vai fluindo. Quando o Espírito Santo começa a ministrar, começa a falar, e a palavra começa a ser proclamada, você vai respirando, voltando a respirar. Aquela nhaca, aquela sujeira, aqueles pensamentos mundanos, aqueles pensamentos de incredulidade, de dúvida, vai indo embora. E outra vez a sua fé vai nascendo. Glória a Deus, amém? Então fala assim: a palavra de Deus, ela tem o poder de limpar a minha alma. Então assim como a nossa alma se suja com as coisas desse mundo, a palavra de Deus nos limpa. Glória a Deus, amém? E agora eu quero ler o último para vocês. Vai lá em Salmos 119. Salmos 119. Salmos 119. Salmos 119. Salmos 119. Versículo 105. Verso 105. Ó, diz assim, ó: tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Então quando você está em dúvida, quando você está indeciso, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber que decisão tomar, a melhor coisa é você ouvir e consultar a palavra de Deus. Você ouvir a palavra de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, a melhor coisa é ouvir a palavra de... Ó, vou ler de novo. Salmo 119, 105. Tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Então quando você ouve a palavra antes de tomar uma decisão, você já sabe o que vem pela frente. Por quê? Para que serve a luz? Para iluminar, para clarear. Se está escuro, você não sabe. Quer dizer, você toma uma decisão e você não sabe o que vai acontecer. Mas se a luz está acesa, você já sabe. Ó, aqui é bom, aqui é mal. Então já está bem fácil de você tomar a decisão. Então a palavra, ela te guia. Amém? A palavra, ela te guia em que caminho você deve andar. Por isso que a Bíblia fala, o homem que escreveu os Salmos, né? Tem Salomão, acho que Asaf escreveu, e Davi. O homem que escreveu isso era um homem que nunca perdia uma guerra. Você pode imaginar? Você vai sair daqui, é que nem um policial hoje que vai subir um morro onde tem bandidos e traficantes. Então ele está pondo a vida dele em risco, sim ou não? Ele vai ter que subir ali, ele vai ter um confronto cara a cara com homens armados, ele vai estar armado. Davi, antes dele ir para a guerra, antes de qualquer guerra, ele primeiro consultava a Deus. Primeiro ele consultava o sacerdote, que representava a Deus em Israel. E aí, se Deus falasse vai, ele ia. Se Deus falasse fica, ele ficava. Por isso que a Bíblia diz que ele nunca perdia, não é porque ele saía lutando e fazendo do jeito dele. Ele nunca perdia, porque antes de tomar qualquer decisão, primeiro ele ouvia a palavra de Deus. Amém? Fala assim: a palavra de Deus tem o poder de me guiar. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me guia mansamente em verdes passos, em passos verdejantes. Glória a Deus. Amém?
Quero que vocês vão no versículo 130 agora. Ainda Salmo 119, verso 130. Diz assim, ó: a exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. A exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Então a palavra de Deus te dá entendimento e sabedoria. Entendimento e sabedoria para viver. A palavra de Deus dá isso para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Tem outro versículo lá em Timóteo, mas a gente não vai ler. Que a palavra é boa e apta para te tornar sábio. Glória a Deus. Então a palavra, ela nos guia, ela nos limpa, ela nos edifica. Ela revela a nós aquilo que Deus nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. Ela nos edifica, nos constrói. Ela nos protege, guiando a gente nas decisões corretas. E por último, ela nos dá entendimento. Ela nos dá o conhecimento de Deus. O conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus, o conhecimento da vontade de Deus é acrescentado em nós, à medida que a gente ouve a palavra. A gente foi gerado pela palavra, igreja. A gente foi gerado pela palavra. Vou dar um exemplo para vocês. Quantos aqui pensa para beber água? A gente pensa ou sente vontade de beber água? Geralmente a gente só vai beber quando tem sede. Uma vez que você nasceu de novo, não adianta. Você pode se alimentar das coisas físicas, mas o que de verdade vai alimentar a sua alma e o seu espírito é a palavra de... Porque você foi gerado por ela. Você foi gerado dela. É que nem um peixe. Se você tira o peixe fora da água, ele começa a ficar sem ar, e de repente ele vai morrendo. É assim. Se você se desconecta da palavra, você está vivo fisicamente, mas interiormente você se sente morto, vazio, triste. Amém? Então a palavra, ela é o que de verdade nos traz a vida, é o que de verdade nos guia. Amém? Jesus falou assim, Pai, eu dei a eles, eu disse a eles a sua verdade, eu preguei a eles a verdade, e a verdade é a sua palavra. Igor, mas eu não entendo a Bíblia, eu não consigo. Fala assim, Jesus enviou alguém para me ensinar a palavra, o Espírito Santo. Então você aprende tanto com o Espírito Santo quando você está em casa, no seu momento de oração, tanto quando você vem para a igreja, você ouve a palavra. Amém? Gostoso de você ler a Bíblia em casa, que você lê ali com o Espírito Santo, de repente você vem para o culto, e o mesmo Espírito Santo que estava com você na sua casa, está falando aqui na igreja, e de repente ele fala o mesmo versículo, a mesma palavra, o mesmo assunto que você leu. Aí a sua fé é edificada, construída. Aí você, uau, estou no caminho. Vocês estão entendendo? Amém? Então assim como um ser humano, ele precisa do alimento físico para comer, a sua alma precisa do alimento espiritual, que é a palavra. É a palavra. À medida que você vai ouvindo a palavra. Pessoas que ouvem muita palavra de morte, palavra de doença, palavra de desgraça, palavra de desamor, ela vai ficando triste, ela vai ficando mal, aquilo vai moldando a pessoa por dentro, ela vai ficando murcha. Agora quando você vai alimentando a sua mente, os seus pensamentos, o seu coração da palavra de Deus, você vai recebendo o que está escrito. E o que está escrito na palavra de Deus? Vou dar só um pensamento para vocês. A Bíblia diz em Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Jesus disse assim, eu vos dou a minha paz, e a paz que eu vos dou ninguém pode tirar de vocês, porque não é igual a paz do mundo. Vocês estão entendendo? Depois ele disse assim, eu vou para o Pai, para que a minha alegria seja completa em vós. Então a palavra de Deus te dá paz, alegria, e o incrível é isso, que a paz de Deus, ela não é a garantia de não ter problemas, mas a paz de Deus é a garantia de você ter paz, mesmo em meio aos problemas. Vocês estão entendendo? Alegria não significa que não vai vir coisas para entristecer você, mas as tristezas que vêm não conseguem roubar a alegria de você. Vocês estão entendendo? As frustrações, os desafios da vida não conseguem, vamos dizer assim, ofuscar ou apagar você. Sabe aquele pensamento, desisto. Não, porque o seu espírito, a sua alma está sendo alimentada pela palavra de... Ao contrário, você vai ter fé. Você vai conseguir crer, você vai ter fé, você vai ter uma fé sobrenatural. Você vai crer que o mesmo Jesus que curou o leproso, o mesmo Jesus que curou o servo do centurião, o mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro, o mesmo Jesus que expulsou os demônios, o mesmo Jesus que acalmou a tempestade, o mesmo Jesus que libertou os endemoniados, opressos pelos espíritos malignos, é o mesmo Jesus que está cuidando de você, é o mesmo Jesus que está alimentando a sua alma, o seu coração dia a dia, é o mesmo Jesus que
cuida das suas emoções, do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. É o mesmo Jesus. É nele que sua fé fica depositada. Você não confia mais em homens, você não confia mais na força do seu entendimento, você não confia mais no seu intelecto, nos seus pensamentos, na sua sabedoria. Você confia somente em uma pessoa, em Jesus Cristo. A palavra te ensina a ser dependente e confiante de Cristo. Não importa a situação, não importa o que está acontecendo. Dentro de você, você consegue permanecer olhando confiante em Cristo. Permanecer interiormente confiando em Jesus. Os olhos do seu coração ficam em Jesus. Em Jesus. E a paz que excede todo o entendimento repousa sobre você. Esse é o desejo de Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fale para Jesus que você agradece a Ele. Agradeça a Ele de todo o seu coração pela palavra dEle. Agradeça a Ele por Ele ter dado essa maravilhosa graça a gente ter a sua palavra, e não só a palavra, mas aquele que nos ensina a interpretar as palavras da Bíblia corretamente, aquele que nos ensina a entender corretamente, que é o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, o Senhor é o nosso ensinador, o Senhor é o nosso professor, o nosso mestre. É o Senhor quem vivifica a palavra dentro de nós. Por isso eu creio que cada irmão e cada irmã que veio aqui hoje vai ser vivificado pela sua presença, pelo seu poder, Senhor. Eu creio que o Senhor irá regar a semente da sua palavra no coração deles. Eu creio que o Senhor irá incendiar o coração, a mente, o espírito deles. E eles vão sentir ainda mais desejo, mais vontade de buscar o Senhor. Um desejo ardente de conhecer a sua presença, de estar em sua presença, vai nascer no coração deles, Pai. Em nenhuma circunstância, em nenhuma tribulação, nada desse mundo, Jesus, vai conseguir roubar do coração deles a fome e a sede de te conhecer. E nem a paz que excede todo o entendimento, Pai. Por esse nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite a mente, os pensamentos e o coração de cada um deles com a sua doce graça. Espírito Santo, obrigado pelo seu doce amor. Obrigado, Espírito Santo, pela sua doce presença. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela sua doce palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Se coloque de pé, igreja, com seus olhos fechados. Se coloca de pé com seus olhos fechados. Estenda suas mãos para frente com seus olhos fechados, como um sinal de quem recebe. Estenda suas mãos para frente e somente receba a presença de Jesus. A presença dele é real. A presença dele é real. A presença dele é real. Ela é real. Ela é mais real do que essa cadeira, mais real que esse microfone que eu estou segurando. Ele disse que estaria conosco todos os dias e não nos abandonaria. Ele disse que nos daria o Espírito Santo. Feche os seus olhos agora e somente receba no seu coração. Se você veio buscar a paz de Deus, receba a paz agora no nome de Jesus. Somente receba a presença de Cristo. Receba a doce presença do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, feche os seus olhos. Adore a Jesus. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Somente receba a doce presença do Espírito Santo agora. Aqui neste lugar, somente receba. Peça para que Ele venha sobre o seu coração. Aqui nesse lugar, então adorarei, então eu louvarei, então adorarei totalmente a Ti. Nos rendemos a Ti, Senhor. Então adorarei. Oh, Espírito Santo, nos rendemos a Sua doce presença, a Sua doce presença. Então eu louvarei,
totalmente a ti. Totalmente a ti. Totalmente a ti. Totalmente a ti. Minha alma anseia por ti. Totalmente a ti. Minha alma anseia por ti, Jesus. Oh, somente receba a doce presença dele. Somente receba no seu coração. Ao que está sentado Orianda labas, orianda labas. no trono, Orianda labas, orianda labas. e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Oh, Jesus. Poderoso Deus. Orianda labas, orianda. Jesus está visitando o seu coração. A presença de Jesus está visitando. A presença do Espírito de Deus está visitando a sua mente, os seus pensamentos. Minha alma anseia A presença por ti. do Espírito, do doce Espírito, está visitando a sua alma agora. Poderoso Deus. Está vivificando o seu corpo. Está renovando os seus pensamentos. Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado Orianda labas, orianda labas. no trono. A doce graça de Jesus está visitando a sua família. Eu creio que Jesus está visitando famílias aqui hoje. Lares estão sendo visitados pela doce presença de Jesus. Seja o louvor, Orianda labas, orianda labas. seja a honra. Você não vai conseguir mais ser a mesma pessoa. Você não vai conseguir mais ser a mesma pessoa. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Levante suas mãos, receba. Receba a doce presença dele. Quando há uma adoração genuína, ele responde a ele. Ele responde à adoração de um verdadeiro adorador com a sua presença. Orianda labalabas, orianda labas. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, Jesus está renovando o seu coração. Uma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Oh, Jesus. Minha alma anseia por ti. Minha alma por ti, por ti, minha alma Anseia por ti, minha alma anseia por ti.
ti. Com seus olhos fechados, se você estava doente, receba cura agora no nome de Jesus. Somente receba, não ore agora, só receba. Se você estava angustiado, triste, aflito, oprimido, receba a paz de Cristo agora sobre o seu coração. Receba a doce presença do Espírito Santo agora. Se seus pensamentos estavam maus, incrédulos, pensamentos depressivos, pensamentos demoníacos, malignos, receba agora sobre sua mente, sobre os seus pensamentos, a mente de Cristo. Se você estava preocupado, aflito com qualquer coisa, receba agora sobre o seu coração a paz de Cristo, a shalom de Cristo. Receba a shalom de Deus agora sobre o seu coração, a paz que guarda a sua mente, as suas emoções. Se você estava se sentindo desanimado, em buscar a presença de Jesus, em buscar a Deus, receba força. Receba uma força sobrenatural sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que assim seja.